Olá, amados, saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, esse estudo semanal, para que nesse final de semana possamos meditar, desfrutar, dessa palavra, desse estudo que vamos aqui buscar juntos, e que toda honra e toda glória seja para o nosso Pai, que a gente está aqui sempre buscando o verdadeiro conhecimento, o conhecimento que edifica, que tem profundidade, que transforma, que muda vidas. E muito me alegra estar aprendendo com vocês, e aqui a gente estudando junto e buscando a palavra. E tenho certeza que o Pai muito se alegra em vermos que estamos buscando a palavra, aprendendo juntos, louvando, edificando, glorificando ao nosso Pai, o nosso Redentor também. Então, amados, isso é o que verdadeiramente importa, nesse mundo tão caótico que estamos vivendo hoje, Quero deixar bem claro que não sou pastor, pregador, influencer, líder religioso. Não, sou membro de uma congregação que é uma bênção, mas sinto sede, sinto fome da palavra, sinto meu coração arder pela palavra, e isso faz com que eu cada vez mais busque. Eu sei o que faço e por que faço, Então estamos aqui juntos no mesmo barco, buscando ao Senhor, para que possamos melhorar a nossa situação, a nossa vida e a do próximo, e ajudar as pessoas, e possa ter entendimento para a gente não cair nos enganos, do mundo, do inimigo. E como estamos vendo aí, muitas pessoas caindo, nessa caminhada, sucumbindo, porque há pouco eu até falei para um amado de Deus: aquele que é vencido vira escravo do vencedor. Aquele que é vencido pela bebida, pelo jogo, pela vaidade, pelo materialismo, pelo egoísmo, pelo dinheiro. Todos que são vencidos por essas coisas viram escravos, E viram escravos do inimigo, passam a servir ao inimigo, Não pode estar servindo ao Senhor. Então, que a gente possa ter cuidado, que o mundo hoje oferece soluções fáceis, prazeres momentâneos, tudo muito raso, muito superficial e muito fácil, e isso é o que vence a pessoa e escraviza, como esse mesmo servo, amado, diz que estava preocupado, que começou a usar drogas, e o que me deixou mais triste, amargurado, foi que ele disse que nem sabia por que estava sentindo isso, essa tristeza, ele nem sabia se era tristeza, ele nem sabia o que sentia, e nem sabia o porquê que estava sentindo isso, que não tinha motivos para isso, mas estava com esses sentimentos e buscou na droga esse prazer momentâneo para ver se passava isso. E espero que ele tenha ouvido os conselhos e que busque o verdadeiro prazer, que é na leitura bíblica, que é no estudo, que é seguir a palavra, que é fazer, se sentir produtivo e ativo, que aí ele possa tirar esses enganamentos, para que ele não possa ser vencido e virar escravo, do vencedor. Amém, amados? E vamos focar na mensagem, não no mensageiro. E quem que sente vontade de mandar vídeo, como eu sempre falo, manda, que a gente posta, Muitos membros já mandam palavras ou testemunho, crítica, sugestão. Estamos aqui porque esse canal é do Senhor, para o Senhor, porque toda a honra e toda a glória é para Ele. Amém, amados? O estudo de hoje é muito maravilhoso. Eu adoro, eu fico apaixonado em falar sobre Cristo, Identidade em Cristo. Porque, amados, muitas vezes a maior guerra que enfrentamos não é fora de nós, mas é dentro de nós mesmos, Como eu falei há pouco, o exemplo do amado, é a guerra da identidade, a guerra interna de quem eu sou, para que eu sou, essa guerra de identidade, porque desde o nascimento, amado, o mundo, o inimigo tenta colocar um rótulo sobre nós, quer nos dizer quem devemos ser, como devemos agir, o que devemos ter, para sermos alguém. Tem que ter uma posição social, tem que ter uma profissão, tem que ter alguma coisa. Às vezes você numa profissão, como se dita pelo mundo mais humilde, mas ganhando mais do que uma pessoa numa profissão, ganhando menos só porque tem status. Para as pessoas são mais importantes, amados? E não é nada disso, porque o
o sistema do mundo grita. Você tem que ser bom, bem sucedido, tem que ser bonito, tem que ser popular, tem que provar seu valor, né? Você vê que as pessoas, por essa vaidade de querer ser bonito, cirurgias plásticas, as pessoas morrem, né? Fazem procedimentos com pessoas, com bandidos aí que enganam as pessoas, matam as pessoas, ao ponto de uma jovem de 14 anos no México, a mãe foi presa porque a mãe autorizou um procedimento estético numa criança de 14 anos, ainda não está nem formada, ainda vai mudar, mas já foi feita uma cirurgia, deu errado, a menina morreu. Porque o mundo grita, diz que tem que ser as redes sociais, sabe, as fotos de status de rede social é cheia de filtro, não é nem a mesma pessoa. As pessoas mudam as cores dos olhos nas fotos, meu Deus, que absurdo. Para provar para os outros, para mostrar para o mundo que tem que ser isso, que tem que provar seu valor, ser popular, sabe, ser bacana. E, amados, isso é tudo enganação do mundo, amados. Porque quando não conseguimos atingir esses padrões, os padrões do mundo, aí vem as frustrações, vem um sentimento de fracasso, como o amado que eu disse agora há pouco no início, usando ilícitos, sem saber o que sentia, o porquê sentia aquilo, sem nem saber se tinha como sentir aquilo, porque ele dizia que não tinha necessidade, tinha uma vida bacana, tudo, mas estava se sentindo algo que estava deixando ele triste, e nem sabia o porquê. Então, amados, a gente tem que ter muito cuidado, né? Quantas pessoas estão vivendo uma vida inteira, né? Tentando agradar o mundo, as redes sociais, os outros, os padrões, as modas, os modismos, cabelo disso, não sei o que, maçã da... Ah, meu amigo, para você ter uma ideia, até a moda do mal pega. De janeiro até agora, mais de 600 pessoas no Brasil foram envenenadas com amigos, parentes. Você tem noção, do início do ano até agora, mais de 600 pessoas. Dá mais de 2 pessoas por dia sendo envenenadas no país, porque viu essa modinha de um envenenado. Meu amigo, o mundo só ensina o que não presta e as pessoas vão seguindo isso, amado, né? As pessoas vivendo a vida inteira tentando agradar o mundo, rede social, o próximo, o amigo. Pessoas que nem conhecem às vezes. Aí se sentem vazias. Mas por que a gente tem que agradar o mundo? Agradar pessoas que a gente nem conhece, nunca nem viu. Em vez de agradar a Cristo, agradar o próximo, agradar quem está do seu lado, agradar quem cuida de você, agradar sua família, seus pais. Não, tem que agradar o mundo. A rede social, a pessoas que eu nem conheço, a pessoas que eu nunca nem vi. Sabe, amados? Olha o que diz 1 João 3:1. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece. Repetindo, por isso o mundo não nos conhece, porque o mundo não os conheceu. Está aqui, 1 João 3:1 fala, o mundo nunca vai conhecer, você pode fazer o que quiser, porque o mundo vai vencer você e você vai virar escravo do vencedor, você vai virar escravo do mundo, escravo dessa vida, dessa imposição, dessa coisa louca. Então cada um tem que buscar a sua identidade em Cristo, se conhecer, seguir o seu padrão, a sua vida, o que lhe deixa feliz. É quem está do seu lado, é a sua família, é os seus pais, é os seus amigos, é o seu trabalho, é a sua vida em Cristo, é a sua comunhão, é fazer o bem. Não o que o mundo, porque está aqui, 1 João 3:1, vou repetir. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece. O mundo não nos conhece, porque o mundo não nos conheceu, amados. Então, amados, precisamos agradar o mundo? Não. Precisamos agradar a Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador. E é o Pai, o Deus, o Altíssimo, sabe? Nossa identidade não está no que o mundo diz, mas no que Cristo diz. Amém. Aleluia, Pai. Amados, o mundo muda, as opiniões mudam, os padrões mudam,
mas o que Deus fala sobre nós é eterno. Então, para que agradar, correr atrás do vento, como a palavra do Senhor mesmo diz, é correr atrás do vento e das enganações. Se uma hora uma moda é isso, outra moda é aquilo, uma hora vaidade é nisso, outra vaidade é naquilo, uma hora ser legal é isso, ser aquilo, porque o mundo muda, as opiniões mudam, a única coisa que não muda é o que Deus fala sobre nós, é o que nós somos para Deus, é o que nós somos para nossos pais, nossa família, para os nossos amados. Esse mundo é tão raso, amado, tão superficial, materialista, soluções fáceis, sabe? Não existe valores mais, é só preço. Tudo das pessoas, eu sou filho de fulano, você sabe com quem está falando, eu pago tanto, sabe? Nada mais de valores, é preço, soluções fáceis, sempre as mesmas coisas, sabe, amados? Não vamos se importar com isso, amados, com o mundo. Agradar o mundo é agradar o inimigo. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, amados, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que temos que agradar, amados. É nisso que devemos focar, amados. Porque isso aqui tudo é transitório, é passageiro, não levaremos nada, do pó viemos, do pó voltaremos, amado. A palavra nos exorta o tempo todo, sabe? O inimigo é tão sujo que ele quer esse padrão, sabe? Esse pensamento do mundo, seja usado nas coisas, até nas coisas de Deus ele quer, amado. Porque vamos analisar, amados. Porque estamos buscando a Cristo, buscando Deus. Olha como o inimigo é sujo, amado. Conversando, né, com o amado de Deus, falando com ele, né, e ele, hoje eu vou à igreja. Eu disse, amado, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, porque eu estou com um problema. Eu disse, amado, mas a gente deve buscar a igreja não só porque estamos com problema. A gente deve buscar a igreja só por causa disso, como se fosse um fast food. Não, amados, esse não deve ser o motivo de buscar a igreja. Né? Como o amado disse, que eu vou porque eu estou com um problema. Devemos buscar a Deus porque queremos melhorar, mudar, ser melhores como pessoas. Não querer ser o melhor, ser humano melhor, ser melhores, né? Que os outros não entendem, né? Compreende a diferença? Não temos que ser o melhor, temos que ser melhor como pessoa, temos que ser melhores, amados, sabe? Melhor como marido, como filho, como amigo, como funcionário, como servo, sabe? Ser a diferença. Temos que ser diferente de muitos, amados, porque o mundo está levando pessoas a um caminho complicado. Porque se formos à igreja por causa de problemas, essa busca se torna por interesse, amado. Se formos à igreja só por causa, como muita gente, não adianta a gente fugir. Eu estou com problema, vou para a igreja. Essa busca se torna por interesse. Porque você não tem que buscar a igreja, achar lá que o problema vai sumir. A gente tem que buscar a igreja porque temos que melhorar, temos que mudar, temos que se render. E na verdade, se estamos com um problema é porque fizemos algo errado. Então, Pai, me perdoa, eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero, sabe, quero ser melhor, sabe, como ser humano, como filho, né, e não buscar a igreja por interesse, como o mundo prega, né, como é feito no mundo, a gente querer usar as coisas do mundo para Cristo, né, então não faz sentido. Porque Cristo Jesus disse em Mateus 11:28. Olha o que Cristo disse. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Cristo foi bem claro. Cristo não falou, venham a mim todos que têm problemas que eu resolverei. Não está de jeito nenhum. Ele não falou isso. O que Cristo quis dizer foi, venham, amados, vocês que estão cansados, sobrecarregados, cansados de pecar, cansados de falhar,
cansados de enganar e de ser enganados pelo mundo, cansados de fazer a vontade do mundo. Você está sobrecarregado dessa vida? Venha, que eu lhe darei descanso. Eu te mostrarei o caminho, eu te ensinarei, eu te mostrarei as soluções. Mas para isso, mude, se arrependa, queira fazer algo. Não é dessa forma, amados, que as pessoas, eu estou com problema, eu vou para a igreja. Tem que buscar essa identidade, sabe, de querer mudar, de querer viver algo novo, sabe, viver algo diferente. Aí sim, amados, começa a ser uma busca de identidade em Cristo, de uma forma verdadeira, sem interesse, sabe, amados? Porque, amados, todos só buscam direitos, mas não querem cumprir deveres. Por que eu estou dizendo isso? Porque, amados, existe direito para isso, direito para aquilo. É uma pequena crítica. É direito para acolá, direito para aquilo. Mas ninguém prega, vamos cumprir os seus deveres, porque, amados, o mundo pega as palavras e o mundo distorce, o inimigo distorce, o inimigo mostra de uma forma errada. Às vezes ele nem mente, mas ele distorce a palavra, ele coloca de uma forma, porque se todos buscam direito, as pessoas vão se tornar egoístas, vaidosas, interesseiras, sem bondade, sem caridade, sem amor. Mas quando coloca, primeiro ponto, cumprir os seus deveres, se tornamos como Cristo, a identidade de Cristo, com amor, com caridade, com bondade, sabe? Com o verdadeiro, sem interesse, o desprendimento. Porque se todos cumprirem os seus deveres, ninguém precisa exigir direitos, amados. É simples. Mas se todos buscar só o direito, essa conta não vai fechar. É direito disso, direito daquilo, direito daquele, direito daquela, direito daquilo outro. Não que não tenha que ter, tem que ter. Mas olha como o mundo prega errado. Não, vamos só cumprir os nossos deveres, porque se cada um cumprir o seu dever, não precisa ninguém exigir deveres. Porque o seu direito começa quando termina o do outro. Então, se todo mundo fizer o que é para ser feito, cumprir o seu dever, aí sim, você está fazendo o que o Pai pede, cumprindo os deveres. Não vai precisar ninguém exigir direito, porque tudo vai estar funcionando, amado. Porque aí sim, né, como eu falei, vai ser uma busca de identidade em Cristo, né, de uma forma sem interesse, né, com arrependimento. Porque, amado, tem que se arrepender, abrir mão de si mesmo, matar a sua velha criatura, matar os desejos do mundo e se tornar nova criatura. Porque se quer mudar, tem que fazer o certo, o que Cristo pede, o que Deus pede, amado. Aí sim, os problemas vão começar a ser solucionados. Aí sim, não por interesse, né? Ou por uma simples visita à igreja, amado. Que muita gente acha, eu vou lá, né? Que nem eu ouvi. Eu vou para a igreja porque eu estou com problema. E vai lá e acha que resolveu o problema, pronto, aí some. Que é isso? Cadê sua identidade em Cristo? Cadê a sua própria identidade? Se você sabe que você está com problema, você precisa mudar. Você precisa fazer algo errado. Porque se você continuar... Se tiver as coisas dando errado, você continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, vai continuar errado. Que nem eu falei em alguns estudos. Vai dar certo. Tudo vai dar certo. Já deu certo. Como é que dá certo? Você está fazendo tudo errado. Não tem como, amado. Atos 2:38 diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, aleluia, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, aleluia. O que é o dom do Espírito Santo? É Deus falando com você, é Deus lhe ensinando, é Deus lhe mostrando, é Deus lhe ajudando a solucionar os seus próprios problemas, lhe ensinando como fazer o correto. Não como uma simples visita à igreja. Eu estou com problema, eu vou lá visitar a igreja e vai ser resolvido o meu problema. Não vai ser, amado.
Porque, como eu disse, né, é uma pequena crítica. É sempre a mesma coisa, é soluções fáceis, sabe? O direito de todos, mas dever ninguém quer cumprir. É sempre soluções fáceis, facilidade, atalho, sem luta, sem perseverança, sabe? As coisas que o mundo oferece, mas a palavra diz, não se amoldem a isso, aos padrões do mundo. Porque a crítica que eu quero fazer, olha o nome de alguns cultos. Culto da bênção, culto da resposta, culto da cura. Meu amados, não é assim não, homem. É igual, exemplo, todos têm direito, mas dever ninguém tem. Ó Senhor, eu tenho direito à minha bênção, eu tenho direito à minha cura. Aí Deus deve olhar pro cabeção e dizer, e teus deveres? Danado, faz tua parte, porque culto da mudança, culto da renúncia, culto do arrependimento, culto da perseverança, isso não tem, né? Até porque se tivesse, o cara ia dizer, vai pro culto hoje, não, amado, não vou nesse culto de hoje não, esse culto de hoje não é bom não, esse culto não é bom não, mas o próximo eu vou, é o culto da bênção, é o culto da resposta, esse eu vou. Então, amados, sabe, é até hilário como as coisas acontecem e a gente às vezes não para analisar como o mundo vai empurrando, né? As pessoas até para pensar como o mundo age, querer usar nas coisas de Deus, na vida com Cristo, amado. Deixa eu dizer bem claro aqui, não existe culto da bênção. Não existe culto da bênção. Se não tiver mudança, a verdadeira mudança, se não tiver renúncia, perseverança, renovo, matar a carne, aleluia, Pai. Como vimos nos versículos, se você não tiver cansado, sobrecarregado, sabe, desse mundo, dessas coisas erradas, se você não tiver disposto a se livrar desse fardo, aí não vai haver não, amado, não vai haver culto, não existe culto de bênção não. Agora se você estiver disposto a renunciar, mudar tudo isso, aí sim, amados, aí sim vai ter, porque senão, amado, vai virar somente interesseiros, amado. Se não tiver essa mudança, essa verdadeira mudança, essa renúncia, sabe, esse renovo, essa perseverança, de você se matar a carne, sabe, se esvaziar, e sabe, e se livrar de todas essas coisas, se você realmente não se sentir cansado, sobrecarregado disso, amado, não vai ter não, mas se você sentir esse desejo, esse anseio, aí sim, amado, aí sim vai ter mudança, porque senão vai ser só interesse. A palavra do Senhor diz, Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, amado. Buscai, cansado, sobrecarregado, mas com amor, com rendição, com anseio de mudança, sem interesse, sabe? Com aquela busca verdadeira. Tô aqui, Pai, tá pesado, tô cansado, Pai, mas eu tô cheio de amor. Eu tô com o coração queimando, Pai, eu quero isso, eu quero essa mudança, eu quero. Aí sim o Espírito Santo vai habitar em você e a verdadeira mudança e os seus problemas aos poucos vão ser solucionados, porque não pode ser, a bênção não vai chegar lá como pregado, chegou aqui, ganhou a bênção, resolveu o problema, que é isso, não é assim não, amado. Aí não é assim não, amado, é devagarzinho, as demais coisas vão ser acrescentadas, a solução dos problemas chegará, a bênção chegará, a solução, aleluia, Pai, porque, amados, não vamos focar no problema ou na bênção. Vamos focar no provedor da bênção, no provedor das soluções, amado, que é quem? É Cristo, é nosso Redentor, é Deus, é o nosso Pai, é o Pai amado. Temos que estar, sabe, decididos a mudar, a melhorar, mas se focarmos só em bênção ou soluções, estamos sendo interesseiros, sabe, com Deus. Amém, aleluia. E se não agirmos corretamente,
não vamos ouvir. Agora, se agindo corretamente, vamos ouvir, vamos o Espírito Santo. E vamos ouvir aquela pessoa dizendo diferente. Hoje eu estou indo na igreja, meu vaso. Vai estar aí na igreja, mas dá, porque lá eu estou buscando renovo, lá eu estou buscando mudança, porque eu estou cansado, porque eu estou fadigado e desses enganos, mas eu estou indo lá na igreja porque eu quero ouvir a palavra, eu quero mudar, eu quero ser apresentado à identidade de Cristo, eu quero sentir esse Espírito Santo. Amém, aleluia, Pai. Filipenses 2,4 diz que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, sabe, amados? É isso, o mundo tenta, sabe, moldar a mente das pessoas, sabe? Mas Cristo transforma. O mundo quer aparência, Cristo quer essência. O mundo te chama pelo seu erro, mas Cristo te chama pelo seu nome. As pessoas, sabe, estão conectadas todas ao mundo, e desconectadas de si, desconectadas de Deus, desconectadas dos seus parentes, dos seus pais, dos seus cônjuges, dos seus filhos, desconectadas do que importa e todas conectadas ao mundo, às enganações, às soluções fáceis, às enganações do inimigo. Que é isso, amados? Sabe, as pessoas buscando a igreja com interesse, as pessoas sem querer entender a verdadeira identidade de Cristo. Gálatas 6,2, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Levem, se ajudem, sabe? Eu busco meus direitos. Não, busque os seus deveres, porque aí você muda o seu pensamento, você muda o seu coração. Seu coração não vai ser um coração interesseiro, vai ser um coração cheio de amor, bondade, caridade. Mas quando eu busco só meus direitos, egoísmo, vaidade, soberba, arrogância, frieza. É isso que o mundo mostra. Tá vendo? É só o mundo tenta distorcer as coisas para as pessoas entenderem errado. Porque o inimigo sabe que se ele conseguir roubar a sua identidade, ele rouba o seu propósito. Por isso ele sempre vai tentar distorcer o que você sabe, amado? Assim como com Jesus no deserto. Ele quis distorcer, ele quis tirar a identidade de filho de Deus, de Jesus. Se és filho de Deus, tentando colocar dúvida naquilo que o próprio Deus já havia dito a Cristo, aquilo que tinha afirmado. Mas Jesus sempre respondeu com a palavra. E é assim que vamos vencer também, amados, com a palavra, estudando, buscando, se aprofundando, com amor, sabe, com esvaziando de si, sabe, se humilhando, se rendendo ao Pai, sabe? A gente tem que se afirmar pela palavra de Deus. 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz, para aquele que nos tirou desse cansaço, dessa fadiga, dessa tristeza, dessa angústia, nos tirou disso para a maravilhosa luz, amados. Ele sim, nós somos geração eleita, somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para a gente anunciar as grandes maravilhas, as grandezas do que fez nas nossas vidas, amados. Sabe, o mundo é cruel, amado, ele impõe tudo, que você seja forte, não mostre fraqueza, seja cruel, não, sabe, não sinta remorso, não sinta caridade, não seja uma pessoa que reconheça a bondade, sabe, que seja uma pessoa que não saiba reconhecer a bondade, o amor. O mundo lhe impõe para falar o que te convém, de ferir as pessoas, não se importa em ferir, ou ser ferista, não ser grato. A ingratidão lhe ensina a ser ingrato o mundo. Mas Cristo tem outro padrão, amados. Nossa identidade não é construída pelo que o mundo vê, nem pelo que sentimos. Ela é formada na cruz, na obediência e na mansidão. O mundo define o sucesso pela força. Tem que ganhar, derrubar todo mundo, aparência.
a opinião alheia, né? Redes sociais, né? Tudo para agradar os outros. Mas Jesus nos mostra outros caminhos, amados, a seguir. A identidade correta nós seguirmos. Mateus 5,5 diz: Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Ser manso não é fraqueza não, amados. Mansidão é a força controlada pelo Espírito Santo. Porque depois que a gente buscou tudo isso, sem interesse, tudo, a gente já está ali com o Espírito Santo habitando dentro de nós. E confiar é confiar em Deus. Quando a gente poderia reagir, perdoar, quando o coração pede uma vingança. É escolher a paz sobre o orgulho, amados. É a expressão prática de uma identidade que não depende do mundo, mas de Cristo. E não adianta só acreditar em Cristo, amados. Tem que viver segundo a Cristo. Não adianta buscar a igreja por interesse. Tem que viver segundo a Cristo, com a identidade em Cristo. Mateus 16:24 diz: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Esse versículo não está mandando você pegar uma cruz e sair perambulando por aí, não, amado. De jeito nenhum. Aleluia, Pai. É abrir mão dos desejos da carne, do orgulho, mesmo quando doer, ou ser criticado pelo mundo. Deixar Cristo ser o centro da vida. Porque quando fazemos isto, estamos indo na contramão do mundo. Sabemos disso. Quando a gente faz isso, busca a verdade, bota Cristo no centro. Quando a gente se torna melhores, quando a gente tenta pregar o amor, a bondade, a caridade, estamos indo na contramão do mundo. Estamos em contra os padrões. Então, amados, vemos que viver em mansidão e cruz é viver a verdadeira identidade cristã. Gálatas 2:20 diz, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E que Cristo viva dentro de nós, habitando dentro de nós. Porque o manso não busca ser exaltado pelo mundo. Quem toma a cruz, amado, não busca agradar a si mesmo. E nem muito menos a nossa carne. Porque quando buscamos a Cristo, quando somos mansos, nós vivemos pela fé, confiando na justiça de Deus. O mundo vai ver fraqueza, né? Mas Deus vê fidelidade. O mundo busca a vitória imediata, mas Deus promete herança, ponto a ponto, degrau a degrau. Porque essa vitória imediata, às vezes a queda é maior ainda. Então, Deus promete a herança, degrau a degrau. Isso sim é identidade em Cristo. Não é sobre aparência ou sucesso, é sobre quem Deus nos fez ser. Aleluia, amados, aleluia. Eita que... Ai, Senhor, fala, Pai. Porque, amados, o mundo nos pressiona, buscar aprovação, poder, reconhecimento, materialismo. Então, amados, vamos fugir disso. Vamos abrir mão de nós mesmos, ser manso. Isso vai exigir a renúncia, viu, amado? A luta, a perseverança, mas traz liberdade. A verdadeira liberdade que muitos procuram de ser livre é essa. Liberdade e propósito, paz no coração, vida guiada pelo Espírito Santo. E aí sim a identidade em Cristo vai estar lá impressa, a sua identidade em Cristo, amado. Não precisamos impressionar o mundo, redes sociais, ninguém, porque a graça nos alcançou. Não precisamos viver se amoldando ao mundo. Romanos 8:15-16 diz: Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adotamos como filhos, um Espírito que adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém. Aleluia. Não vamos ser escravizados, não vamos ser vencidos e virar escravo do vencedor, sabe? E temer novamente não, porque recebemos o Espírito e Ele que nos adota como filhos, por meio, né, do qual chamamos Abba Pai. O mundo faz as pessoas escravos, amado, de tudo, de comparação, de aparência, da opinião alheia, das redes sociais, sabe? As redes sociais adoeceram as pessoas, Pai. Adoeceram, amados, de todos. Mas a intimidade em Cristo nos liberta. E quando passamos a entender que somos filhos de Deus, muda a nossa forma de andar, falar,
sonhar, agir. Não vivemos mais com medo, porque sabemos que temos um Pai amado. Não vivemos mais se escondendo no erro, porque temos e sabemos que há perdão, amados. Sabe, eu ouvi uma pessoa falando, eu já errei demais, não sei o quê, mas deixa eu falar, como eu falei para ele, deixa eu te falar, amado. Deus não usa pessoas perfeitas, até porque não existe. Ele usa pessoas rendidas, arrependidas e se transformam em nova criatura, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, amado. Sabe? Efésios 2:10 diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém, amados? Então, amados, somos criação de Deus, a obra que só você pode cumprir, amados. Há vidas que só você vai alcançar. Há palavras que só você só que você vai conseguir tocar alguém, amados. Então, amados, só se sair da sua boca que vai fazer sentido para alguém. Então, amados, vamos viver tentando ser quem Cristo diz. Não sejamos o que o mundo quer que a gente seja, porque Cristo diz que somos filhos escolhidos, amados, remidos, libertos, herdeiros da promessa. Aleluia, amados. Vamos fugir desses rótulos que o mundo quer nos pregar. Vamos apagá-los e deixar o sangue de Jesus escrever em nós o nome de Filho de Deus. Amém, Pai. Aleluia. Amados, eu quero agradecer a todos. Obrigado, Pai, primeiramente, e encerrar com uma pequena oração, que possamos refletir nessa palavra nesse final de semana, né? Ó, Pai, que o nosso coração receba essa palavra com mansidão. Perdoa todos os nossos pecados, Pai, e que possamos aprender com a Tua palavra, com a Tua verdade, com a Tua justiça, e que possamos seguir o caminho do Senhor, com a identidade do Seu Filho, fazendo boas obras, fazendo a mudança, sendo mudança, rendidos, sem interesse, sem os ensinamentos do mundo, que toda obra maligna, toda atuação do mal caia por terra, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado a todos e até uma próxima, se assim o Senhor permitir. Amém.